que é o limite da tecnologia? Vai ter um limite para a tecnologia? Bom, hoje a gente vai falar de tecnologia e os seus impactos na sociedade, aqui no Entre Hipóteses. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, porque cada nova curtida, cada novo seguidor ajuda muito a gente aqui. Bom, esse livro foi indicação do próprio Arthur, do autor. No vídeo que eu falei do livro Nada Mais Será Como Antes, o Arthur me mandou uma mensagem falando: olha, eu escrevi um livro sobre o tema, queria muito que você lesse. E aí, eu realmente li o livro do Arthur e é muito bom, por isso que eu tô trazendo essa recomendação aqui. Bom, mas o que é que o Arthur conta pra gente nesse livro? O Arthur, então, vai falar com muito embasamento, com muita base teórica, sobre esses impactos que a gente está vendo no nosso dia a dia, por causa das tecnologias, e o que está aí muito próximo, no futuro muito perto. Não é novidade para ninguém que a tecnologia sempre influenciou no trabalho humano, e que sempre foi uma espécie de temor para o homem o que a tecnologia ia fazer com a gente. Então vamos pensar, por exemplo, no campo. O Arthur traz esse exemplo no livro, né? Quando o homem criou a enxada, mudou o trabalho dele ali. Quando a enxada passou a ser uma roçadeira elétrica, mudou o trabalho no campo. E mudou tanto o trabalho quanto o número de trabalhadores. Então, toda tecnologia, da mais simples à mais complexa, vai sempre ter um impacto na vida da gente. E esse impacto pode ser tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Falando nessa questão, da tecnologia e do mercado de trabalho, não é incomum para a gente esse temor de uma substituição. Será que a gente vai ser substituído? Será que em algum momento a gente vai ser trocado por máquinas? A gente vê isso muito claro, né? Assim, eu sou professora. Hoje em dia, a gente tem plataformas e várias formas dos alunos aprenderem que não necessariamente dentro da sala de aula. Então, isso não deixa de me incomodar num certo ponto. Será que em algum momento eu, enquanto professora, vou ser substituída? A gente hoje entra no supermercado e vê que tem um monte de caixa eletrônico que a gente paga automático ali. Não precisa mais da pessoa na função. Assim como teve a substituição do caixa do banco. E a gente não precisa mais ir lá conversar com alguém para poder sacar ou fazer uma transição. Que, aliás, a gente nem faz mais, né? Hoje em dia, até o nosso dinheiro é tudo pelo celular, é tudo pelo aplicativo. Dificilmente a gente vê alguém com uma quantia grande de dinheiro físico. Então, a tecnologia ela vai mudando a vida da gente e ela vai moldando a vida da gente de uma outra forma. Só que a gente tem uma tendência a achar que essa mudança no mercado de trabalho vai vir só para essas profissões mais precarizadas ou que tem menos status moral, menos glamour, mas na verdade a gente está vendo a tecnologia tomar um outro rumo. Hoje em dia já tem estudos que comprovam que algumas inteligências artificiais conseguem fazer leitura de exames de imagem com muito mais precisão do que médicos com anos e anos e anos de experiência. Será que os médicos, em alguma medida, vão ser substituídos? Hoje já existem cirurgias robóticas, que têm ali um risco de contaminação muito menor do que quanto feito por humano. E aí, a gente vai passar a fazer cirurgia só por robô? Como que vai ser isso? Então o Arthur vai mostrando qual que é o impacto disso dentro de um mercado de trabalho. Até porque, gente, a gente vive num mundo capitalista. E a gente tem que pensar em toda a roda do capitalismo. Bom, eu vou substituir esses trabalhadores, que normalmente fica mais barato para a empresa, no lugar, substituir o trabalhador por máquina, e aí eu vou aumentar o meu lucro. Só que quando eu faço isso, a roda para em algum lugar. Porque se essa pessoa não tem emprego, ela não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, não compra. Se não tem compra, como que a roda do capitalismo vai rodar? Então a gente precisa pensar nessa questão também. É preciso criar uma forma para que essa substituição ela não gere um impacto geral e um caos nesse sistema que acaba ficando muito frágil por ter tantos dentinhos nessa engrenagem.
Vou fazer um adeno rapidinho aqui. Vocês sabem por que surgiu? É só uma curiosidade. Por que surgiu as academias de malhar? É porque nós, seres humanos, a gente foi feito basicamente pela natureza para sair correndo pela natureza, comendo frutinha pelado, nadar no rio. Só que, num determinado momento, a tecnologia entrou e o nosso trabalho físico, corporal, diminuiu muito. E a gente começou a sofrer os impactos disso na saúde. Então a gente precisou criar centros, né, muito fechadinhos, de lugares para a gente gastar essa energia, colocar em ordem essa musculatura que foi feita para estar ali sempre ativa. Isso faz pensar, né, o que está acontecendo hoje em dia, que movimento a gente está vendo hoje? Um surgimento cada vez maior de clubes de leitura, centros de estudo. O que a tecnologia está fazendo agora com a nossa cabeça? Enfim, voltando então para o livro dele. Então ele mostra isso, a questão do mercado de trabalho, né? Como que vai ser esse impacto dentro dessa sociedade, como que a sociedade vai lidar com isso, com essa substituição, até que ponto essa substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina vai ser viável dentro do nosso processo capitalista. Fora isso, tem uma outra questão também, né? De que algumas profissões elas estão ficando velhas, estão ficando ultrapassadas, que também não é novidade, isso não é ahistórico, isso nunca aconteceu. Claro que isso já aconteceu, gente. Há não muito tempo atrás, tinha uma pessoa que ia acendendo lamparinas nas ruas, antes da eletricidade, do poste. Para gente, isso é inimaginável. Mas já existiram milhões de profissões que deixaram de existir e vão continuar surgindo novas profissões e outras deixando. A gente só está passando por esse caminho do meio. Então é normal que a gente se assuste. Um outro ponto que o Arthur traz no livro, e aí eu preciso confessar que é a parte que me deixa um pouco mais mexida com relação à tecnologia, é até onde ir. Até que ponto a gente pode deixar a tecnologia aí? Até que ponto a gente pode se entregar tanto, confiar tanto nessa tecnologia? Não existe hoje nenhum segredo de nenhum dado nosso. É uma ilusão a gente imaginar que nossos dados estão escondidos ou totalmente protegidos. Em qualquer rede social que a gente entra, em qualquer aplicativo, a gente acaba dando permissão para acesso de várias movimentações nossas. Então eles acabam acompanhando quais lugares a gente frequenta mais. E aí é esses lugares que a gente vai começar a receber, ou lugares parecidos, né? A gente vai receber ofertas de propaganda. A gente já sabe que algumas tecnologias, né, têm a capacidade de ouvir o que a gente fala. Então não é surpresa a gente comentar num jantar, nossa, que vontade de viajar para Marrocos. E aí abre um aplicativo de rede social e de repente está lá uma oferta para Marrocos, ou pacotes de viagens, né? Então a gente sabe que isso está acontecendo, mas até que ponto isso é bom? Até que ponto essa propaganda tão direcionada para a gente, até que ponto esse fechamento nessas bolhas de ideias, de pensamentos, de vivências, vai ser positivo para a gente enquanto ser humano. Então a gente precisa pensar também essa questão de até que ponto a tecnologia pode nos invadir enquanto seres humanos, até que ponto elas podem entrar na nossa privacidade, até onde a gente está disposto a se expor, mesmo que não de uma forma muito direta, sabe? Assim, às vezes a gente acaba se expondo sem perceber. Outra questão que o Arthur traz muito aqui é uma preocupação com o futuro, principalmente com a questão de, vou usar a palavra classificação humanitária. Esses dias para trás eu estava dando uma aula sobre o tema para um aluno meu no 6º ano. E é muito engraçado porque o 6º ano é aquela fase que fala muito o que vem na cabeça, né? E a gente conversando sobre essas questões da tecnologia e tal. E uma aluna minha falou, professora, eu tenho medo dessa questão dos exames médicos. Porque olha só, imagina, se a gente tem uma doença genética que vai gastar muito quando ela aparecer ou quando a gente ficar mais velho. E aí o governo decide de que isso já não é mais vantajoso para ele.
E num determinado momento o governo pode simplesmente decidir que eu não sirvo mais para o sistema, ou que eu vou ser uma despesa para o sistema. E é muito engraçado porque isso apareceu no 6º ano, mas apareceu também no ensino médio, quando eu fui falar dos limites da tecnologia. Os meninos mostraram uma preocupação muito parecida com isso, assim, de o que vai ser considerado, o que pode continuar, não pode, o que vai ser... Será que em algum momento a gente vai voltar para essa ideia, né, que a gente já viu que não deu certo, de tentar imaginar uma raça humana melhor do que a outra? Será que essa ideia, de alguma forma, já não está ressurgindo em algum aspecto? E será que isso é bom? A gente já viu que isso não deu certo. A gente vai tentar isso de novo? E agora com tecnologias muito mais avançadas? E por falar nessa questão do ser humano, a gente não pode esquecer do uso da tecnologia nas guerras. Então, hoje em dia, lança-se mísseis e drones que matam e por aí vai, a milhares de quilômetros de distância. E esse distanciamento acaba perdendo ali no meio do caminho um pouco da nossa humanidade, um pouco da nossa sensibilidade. A gente passa a ver realmente as pessoas não como vidas, não como seres humanos. A gente começa a ver como números, né? E a coisa vai tomando uma proporção muito diferente. O meu filme preferido da vida é Jurassic Park, o primeiro. E aí tem uma cena que é muito emblemática, assim. Eu acho que o filme tem vários momentos que vão me enlaçando, assim. E tem uma cena muito emblemática depois que eles passam por aquele... estão extasiados, né? Que acabaram de ver os dinossauros e tal. E eles vão jantar. E é muito engraçado porque eles veem os dinossauros, ficam naquele êxtase e tal. E eles têm um choque com o real quando... logo em seguida colocam uma vaca lá para o dinossauro comer e dá aquele real da morte, né? E aí eles vão jantar. E aí um dos personagens fala com, né, o dono do parque, ele fala, olha, os seus cientistas ficaram tão maravilhados do que eles podiam fazer que eles esqueceram de se perguntar se eles deveriam fazer. Então eu acho que a tecnologia, a gente às vezes precisa se perguntar um pouco isso, assim. O que a gente devia fazer? Que lado que a gente devia ir? Até onde a gente devia ir? Ou se tem um para onde a gente devia ir? Mas eu acho que às vezes falta essa pergunta pra gente. Não é porque a gente pode que a gente deve fazer. Às vezes precisa parar um pouco, pensar um pouco, analisar a coisa por outro ângulo. De qualquer forma, gente, a tecnologia não é uma coisa ruim. Eu já falei isso aqui em outros livros da filosofia, que os objetos, as coisas em si, elas não são boas ou ruins. Elas tomam a proporção que nós humanos, damos para ela, né? Então, isso a gente sabe desde os pré-socráticos, né? O homem é a medida de todas as coisas. Então, a gente que vai determinar. Então, do mesmo jeito que a gente pode usar a tecnologia para salvar uma vida, a gente pode usar para eliminar milhares de vidas. Então eu acho que tudo está na nossa mão. E às vezes a gente precisa voltar a ser um pouco mais humanos. Lembrar o que faz da gente ser humano. O livro é muito bom, faz a gente pensar muito, refletir muito. Eu gostei muito que o Arthur trouxe tudo com muita base teórica. Eu tenho uma verdadeira paixão por bases teóricas. Então o livro, eu estou recomendando muito, assim. E eu acho que é o momento para a gente poder fazer essa reflexão, né? Para que lado a gente quer ir? Para onde a gente quer levar a tecnologia? E não simplesmente se deixar levar por ela. Então, por isso que essa é a indicação dessa semana do Entre Pontes. Não deixem de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e deixar dicas de livros para mim no comentário. Eu gosto muito. Então, não deixem de me recomendar livros também. E voltem aqui semana que vem, porque afinal, se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque não encontrou o seu livro certo. E o Entre Pontes está aqui para te ajudar nessa jornada. Até lá!